Olá, pessoal. Oi, Tatá. Sejam bem-vindos, pessoal. Oi, Renato. O som tá bom? Oi, Leandro. William. Oi, Leonardo. Olá, Henri. Oi, Renato. Sejam bem-vindos, pessoal. Oi, Márcio. Oi, Marlice. Oi, Cris. A música que a nossa convidada Cris escolheu para não dizer que não falei das flores. Oi, Júlia. Oi, Rinaldo. Sejam bem-vindos, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live do Instituto Simboram Gente. Eu me chamo Simone, sou assistente social no Instituto, sou especialista em serviço social no campo sócio-jurídico. Eu vou me descrever. Eu sou uma mulher alta, de cabelos longos. Hoje está meio bagunçado, meio ondulado. Estou usando uma blusa preta com detalhes em branco. Atrás de mim tem um quadro marrom com uma flor amarela. Tem outro quadro com flores rosas e um vaso de flor. O nosso tema de hoje é o direito à educação inclusiva. A gente vai discutir aí com a Cris sobre o decreto número 10.502 de 2020, que trata da Política Nacional de Educação Especial, PNE, do governo federal. Eu vou chamar a nossa convidada Cris, para a gente poder começar o papo. Oi, Cris, Oi, deixa eu tudo arrumar bem? aqui tudo e você? Tudo bem. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Também agradeço demais pelo convite e por estarem abordando esse tema de suma importância e preocupação atualmente e por estarem aí fazendo essa ponte de comunicação para que a gente possa passar informações relevantes em relação aos direitos das pessoas com deficiência e com seriedade, com respeito, acima de tudo. Se autodescreva, por favor, Cris, para o pessoal. Claro, vamos lá. Eu sou mulher, morena, tenho 41 anos, cabelos longos, castanhos, estou vestindo uma blusa cor de vinho com uma manga de tule, de pozinho, e atrás de mim tenho tem duas pilastras, é que eu tô num lugar aqui escondidinha no trabalho, porque eu vim para um lugar silencioso e eu nunca tinha vindo para cá, então não é familiar, mas são pilastras com vidro, né? Pilastras em cor creme com vidros. Você sabe que com a autodescrição, quando a gente começa a observar mais os espaços também, né? Exato, A é gente verdade. começa a observar até quem a gente é, né, Cris? Porque muitas vezes a gente é isso, assim, acho que a gente começa a se olhar, então é benéfico para quem precisa, mas também para nós, né? Porque a gente acha que passa pelo próprio autoconhecimento
e pela questão da atenção plena, inclusive, porque a gente realmente tem que se perceber. Uhum. Como a gente se vê, principalmente, todos os dias, por dentro e por fora, né? Que se apresenta para o pessoal, profissionalmente e pessoalmente, né? É um tema sério, mas que a gente possa tornar a nossa live humanizada, que é o que deveria ser em todos os contextos, né? Com certeza. Então, estou atualmente coordenadora de defesa de políticas para pessoas com deficiência no município de Santos, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social. E estou também presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Santos. Mas o que eu gostaria de enfatizar, principalmente pelo nosso tema, é que eu sou co-idealizadora da ação com DFMP e OAB nas escolas particulares em cumprimento da LBI. Então, quando a LBI entrou em vigor, nós já entramos em contato através do Conselho da Pessoa com Deficiência, da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência e do Ministério Público, já entramos em contato para que a gente pudesse formalizar uma comissão de fiscalização, não só através de questionários, mas visitas em loco, de todas as instituições de ensino particulares, né? Porque, na verdade, a LBI veio trazer isso como novidade, que as escolas particulares teriam as mesmas atribuições e obrigações de inclusão que as escolas públicas. Então, a gente fez esse trabalho, né? E a gente acabou não dando continuidade porque essas pastas acabaram sendo arquivadas depois de uma audiência pública que o promotor entendeu ser o suficiente, né? Mas a gente sabe que é um longo caminho a ser percorrido e é um caminho contínuo, porque inclusão é construção constante, construção e desconstrução também, né? De coisas que a gente já vinha praticando de forma arraigada culturalmente e que hoje a gente precisa rever, né? Para ver se realmente esse é o caminho, se a gente está evoluindo conforme o que a lei hoje prevê. Eu acho que falar desse tema, né, Cris, é de suma importância, porque o Sim. momento que as pessoas têm a informação, né, eu acredito que a informação ela empodera. Embora a gente até tenha a gente tem um grupo com todas as famílias que chama Pais com Conhecimento, Filhos em Desenvolvimento, porque Uhum. realmente eu acredito que o momento que os pais têm essa informação, a gente consegue desenvolver melhor os filhos e no Com certeza. processo como um todo, né? Acho que a humanidade com a informação. Então, eu acho que a gente consegue ser mais crítico, conseguir trazer isso para nossa consciência, para reflexão e realmente entender o que está se passando, né? É. Tem muitas pessoas falando disso, mas realmente eu acho que quanto mais pessoas falando sobre essa temática nesse momento, mais força nós teremos juntos, né? Então, em diferentes lugares e contextos falando, a gente vai ampliando essa discussão também. Sim, a questão é que a gente podia ter debatido amplamente esse decreto antes dele ser sancionado pelo presidente da República, né? E hoje todas as pessoas estão debatendo, inclusive as pessoas que não foram chamadas, né, para consulta pública a respeito do teor desse decreto. E foram pessoas de suma importância no movimento, pessoas que ajudaram na construção da Convenção da ONU, pessoas do Brasil. Pessoas que ajudaram na construção da Lei Brasileira de Inclusão não foram consultadas, né, para a elaboração e nem para análise final do texto do decreto, né? E hoje a gente está percebendo um movimento muito grande contrário, né, de pessoas que realmente não se conformaram com o tamanho descumprimento, o tamanho desrespeito da nossa Carta Magna e também da Convenção, da Lei Brasileira de Inclusão, com argumentos que a gente sabe que são inconstitucionais, que são ilegais e, de certa forma, até imorais, em relação a tudo que foi conquistado, a tudo que foi construído, né, nessas décadas aí, até a gente chegar no modelo atual de inclusão irrestrita dentro da educação e em todos os espaços através do desenho universal. E essa participação coletiva, né, Cris, ela tá em lei, né? As pessoas deveriam realmente participarem das decisões, dos programas sociais, do que acontece, né? Porque diz parte da população em vários âmbitos, né? E realmente quem deveria estar lá participando
Geralmente nunca está, porque não é convocado, ou falta informação, é no momento que ninguém sabe o que está acontecendo. Então, as leis e as decisões são tomadas e a população só é informada depois, né, do É, que está acontecendo das decisões tomadas. Cris, eu queria que você falasse aí um pouquinho sobre o processo histórico, das pessoas com deficiência em relação à educação, todo esse processo aí de luta, né, por anos para que os direitos humanos realmente fossem efetivados e conquistados. Então, sucintamente, que a gente pudesse, você pudesse pontuar as principais ganhos e avanços para a gente poder entrar um pouquinho mais nesse momento atual, né? Que é. parece que a gente realmente está caminhando para trás, né? Mas E que- enfim, conta aí um pouquinho. mas é importante a gente falar mesmo desse processo histórico, dessa evolução histórica, porque senão a gente não tem embasamento para dizer por que esse decreto não condiz com o que a gente hoje tem em lei previsto, né, nas leis vigentes. Existiam três tipos, né, existem, na verdade, três tipos de modelos considerando a pessoa com deficiência no mundo, né? O primeiro modelo, que é o mais imoral, era um modelo moral, chamado modelo moral, que excluía a pessoa com deficiência de todos os espaços, né? Eliminava qualquer possibilidade de cidadania, de igualdade de oportunidades com as demais pessoas, né? Invalidava realmente as pessoas com deficiência, e tanto pelas instituições, tanto pelas famílias. E depois nós conseguimos evoluir para um modelo médico. E eu costumo dizer que mesmo não concordando com o modelo médico hoje, ele é importante porque ele fez parte da construção do que hoje a gente vê como modelo social. Então, o modelo médico tinha já uma questão mais olhando para a pessoa com deficiência, mas só definindo a pessoa com deficiência em relação ao seu CID, né? Como se a pessoa com deficiência fosse definida realmente pela deficiência, né? A deficiência vinha na frente ainda. E a gente vivia ainda a era da integração dentro da educação, né? A gente tem uma lei de 89 que já garantia a inserção, e aí não é inclusão, das pessoas no ensino regular, e ainda já considerava como crime, que é uma lei que vem posteriormente à nossa Constituição de 88, que já previa a educação para todos, né? Que Constituição. E que todo mundo devia conhecer, ter como livro de cabeceira, porque é o que garante o direito de todos os cidadãos, não das pessoas com deficiência. Hoje a gente está falando de inclusão de uma forma geral. Se a gente excluir uma pessoa, a gente já não está mais falando de inclusão, né? Então, se a gente tivesse essa cidadania viva e com conhecimento, né, seria muito mais fácil da gente garantir os direitos de todos, democraticamente, como prevê a nossa Constituição. E observar esses direitos como essenciais para a nossa sociedade. E aí depois a gente foi caminhando, né, da integração, que era quando a pessoa com deficiência poderia estar inserida no ensino regular desde que ela se adaptasse àquele meio excludente. Nada seria feito, nada seria alterado para que ela tivesse igualdade de condições e permanência dentro da instituição de ensino. Então, os que venciam essas barreiras ficavam. Os que não venciam já eram encaminhados para as escolas especiais, porque realmente não teriam conseguido êxito dentro da instituição de ensino. Mas, na verdade, nada era feito por eles. E aí, quando a gente caminhou para a era da inclusão irrestrita, a nossa convenção no Brasil é de 2009, né? Foi assinada, ratificada pelo Brasil, e o que é importante que a gente saiba é que ela tem o mesmo valor da Constituição, porque ela foi considerada, né, como emenda constitucional, porque a votação foi unânime para que ela fosse tivesse valia no nosso Brasil, né, pelos nossos parlamentares. Então, hoje, a nossa convenção está no mesmo patamar da Constituição Federal, ela está incorporada à nossa Constituição Federal, tem valor de lei maior, hierarquicamente falando, né, e está sendo descumprida, violada, porque ela diz, né, que no seu artigo 24, que a educação é para todos e que ninguém poderá ser excluído da educação geral, né, em razão da sua deficiência, né? E aí
a gente sabe que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe também a alteração da lei de 89, que é a Lei de Integração, que já tipificava como crime a recusa de matrícula em razão da deficiência, e hoje a Lei Brasileira de Inclusão ampliou essa pena e ampliou a aplicação de multa para quem, por ação ou omissão, né, negasse o direito de acesso e permanência das pessoas com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis. Porque o que a gente vê hoje, Simone, é que muitas escolas acabam aceitando pessoas com deficiência porque é lei, mas não oferecem as adaptações razoáveis que também são previstas e obrigatórias para que exista a equidade no ensino e na socialização, né? Para que tenha dignidade realmente. A gente está falando do preceito fundamental, do princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que é o que rege a nossa Constituição e, consequentemente, a nossa Convenção. E isso não foi... O que acontece é que isso acabou não sendo observado desde que entrou em vigor todas essas leis tão ricas, né, tão poderosas, que poderiam já ter mudado esse panorama de inclusão dentro da educação no Brasil. Então, hoje, o que a gente tem de modelo é através de uma avaliação biopsicossocial e não mais médica da pessoa com deficiência, né? Então, ela nunca mais vai ser definida em razão da deficiência. E já diz que a convenção que antes de qualquer deficiência existe uma pessoa humana. E ela vem mudar esse conceito de pessoa com deficiência, transferindo as barreiras, sejam elas arquitetônicas ou atitudinais, né, comunicacionais, para o meio e não mais para a pessoa. Quem precisa se adequar agora é a sociedade, é o mundo, e não mais a pessoa com deficiência. Uhum. E aí, né, Cris, falando dessa política, no artigo 5º agora, vem falar do público-alvo, né? E aí ele coloca educandos com deficiência, educandos com transtornos globais do desenvolvimento, incluídos pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com altas habilidades, superdotação, desenvolvimento potencial elevado, até trouxe porque, ou qualquer área de domínio, isolada ou combinada, criatividade e envolvimento com as atividades escolares. Então, a educação inclusiva, ela não tinha e ela não tem pré-requisitos para que o aluno possa acessar aí a sala de aula, né, as escolas regulares. Essa política, você acha que ela trará condicionantes para o acesso à educação inclusiva, né? Porque assim, é um público-alvo gigantesco, né? Que, de certa forma, vamos sair daqui, inclusive se você for muito criativo. Então, ela é complicada, assim, né? Eu acho que é um decreto capacitista, né? Eu acho que é um decreto que realmente traz um retrocesso a partir do momento que ele flexibiliza a educação inclusiva no ensino regular, né? Então, não existe educação inclusiva em escola especial. Ela já não é mais inclusiva se ela sai do ensino regular, do sistema educacional geral, e não existe educação inclusiva dentro de salas especiais, dentro de escolas regulares, né? A palavra especial, inclusive, já é obsoleta, né? Especiais somos todos, todas as pessoas, né? A minha filha que falava quando era pequena, né, em relação ao meu filho com síndrome de Down, quando alguém falava, ele é especial, ela perguntava, mãe, eu não sou especial? Então, isso a gente já deixou no passado, né? A questão das nomenclaturas também estão voltando, né? A gente sabe que hoje não falamos nem mais a palavra portador de deficiência, a gente sabe que são pessoas com deficiência, né? Que a deficiência é uma das condições humanas, e a gente sabe que essa parte do decreto que diz que os pais vão ter o direito de escolher onde seus filhos vão poder estudar, também é um texto sedutor, mas não é uma verdade. Porque se hoje, com as leis de inclusão que nós temos, a gente já sabe de muitas negativas de matrícula, mas muitas, né? Negativas veladas, dizendo que não estarem preparados para receber o aluno com deficiência. Hoje, as escolas têm legitimados esse direito de negar a matrícula.
porque elas podem dizer aqui, e aliás já estão fazendo, isso está chegando, essas demandas estão chegando aqui na coordenadoria, no conselho, de forma que as diretorias da escola, das escolas particulares, inclusive, aliás, é o público-alvo, né, que vem fazendo esse tipo de notificação para a gente, já estão marcando reunião com todos os pais de alunos com deficiência para falar sobre o decreto. Então, está sendo, assim, muito imediata essa reação e era o que muitas escolas esperavam, e eu não estou generalizando, tem muitas escolas sérias que estão até preocupadas com tudo isso, né? Professores que realmente acreditam na inclusão no ensino regular, professores que se doam, que vão em busca de capacitação, né? E que valorizam o aprendizado de cada aluno, que fazem o plano educacional individualizado. Não estou falando dessas pessoas, estou falando das demandas que já estão chegando de imediato, um dia depois do decreto estar ali em vigor, dizendo que, olha, já manda até o número do decreto, precisamos conversar. Então, realmente, não vai ser uma escolha dos pais, principalmente dos pais que, com muito suor, conseguiram a matrícula dos seus filhos, não só a matrícula dos seus filhos no ensino regular, mas como os recursos necessários para que eles estivessem em igualdade de condições em relação ao aprendizado e à socialização. Então, eu não acredito que isso seja uma forma de opção. Eu acho que é muito mais opção hoje das instituições de ensino de negar a matrícula do que dos pais de escolherem onde seus filhos vão estudar, onde será o melhor lugar para os seus filhos. E eu vou dizer assim com todo o coração aos pais, né, em relação aos pais que hoje acreditam que o melhor lugar para os seus filhos seja a escola especial. Eu sei que isso não é algo que partiu deles assim deliberadamente. Eu sei que, porque eu já procurei escola especial para o meu filho de tão cansada, de tão exausta, de tão triste que eu estava, de tão decepcionada que eu estava em relação ao que eu ouvia nas escolas regulares, né? Mas eu acho que é por medo, eu acho que é porque realmente não está funcionando como deveria. Até a questão do investimento, da destinação desse investimento para as escolas regulares, porque a gente deveria estar hoje debatendo, ou desde 2009, quando a convenção chegou aqui no Brasil, sobre como a gente faria a inclusão no ensino regular, sobre como a gente faria para ter os recursos do governo, para que a gente tivesse estrutura, para que a gente capacitasse o material humano, para que a gente trouxesse salas de atendimento educacional especializado para dentro das escolas, que isso tudo está previsto desde a Constituição Federal. Né? Então, o que a gente nunca debateu na raiz foi... A gente não pode dizer hoje que a inclusão não deu certo na instituição de ensino regular, porque muitas escolas nem começaram a cumprir com as suas responsabilidades de inclusão. Né? Então, é muito triste a gente ver hoje pessoas profissionais até da área falando que determinado aluno não chegou, não conseguiu, não logrou êxito no ensino regular, né? Quais foram as condições oferecidas para esse aluno para que decretasse essa incapacidade de aprendizagem no ensino regular? É muito triste, né? E eu imagino as famílias mais vulneráveis, mais carentes de informação, ouvindo isso e tomando para si como verdade. Então, a gente sabe que existe uma força muito grande, tanto da sociedade civil, como de outras instituições, para que a escola especial permaneça. E uma coisa que fique bem claro, as escolas especiais não precisam ser extintas. Aliás, elas devem continuar existindo. Elas tiveram um valor, um papel muito importante na construção do que hoje a gente tem de inclusão ampla, geral e restrita. Em determinado período, foi a única forma de oferecimento de educação, escolarização que as pessoas com deficiência tiveram, né? Mas hoje a gente não pode mais achar que isso vai ser o melhor para as pessoas com deficiência, porque a gente tem casos de sucesso de famílias que foram, quando não tinham nem leis ainda, que garantissem a educação inclusiva e que conseguiram mostrar para a sociedade que a inclusão é possível, ela é real e ela é um direito.
não é escolha, ela é um direito. Sim. E a gente tem muitas pessoas com deficiência e muitas famílias realmente, né, Cris, em situação de vulnerabilidade e risco social, com falta de acesso às questões básicas, né, para a dignidade humana, saneamento básico, moradia, alimentação. E essas mães e famílias muito cansadas realmente acabam desistindo aí, né, desse processo de luta. O que que você falaria para essas mães, Cris, nessa situação? Eu acho que hoje se a gente está rachado, né? Eu Em ia te falar isso. Se dentro do você percebe essa divisão, né? Se esse decreto ele acabou dividindo as famílias, né? Assim, em vez de fortalecer, todo exato, mundo precisa se unir nesse momento e está cada um para um lado, né? sim, exatamente. E a gente acaba realmente, muitas vezes, pensando em desistir no meio do caminho. Hoje eu falo não só como operadora do direito e ativista pela inclusão. Hoje eu consegui a inclusão do meu filho na escola, mas eu jamais vou esquecer tudo que eu tive que caminhar e lutar para conseguir isso. E eu pensei em desistir no meio do caminho várias vezes, porque é muito doloroso para os pais, é muito doloroso. E naquela época eu pensava mesmo, gente, se eu que tenho condições, estou passando por isso, né? Porque a inclusão não se compra, existe também uma falsa ideia de que quem tem condições consegue incluir o seu filho. E as escolas particulares são as que mais pedem para as crianças com deficiência procurarem as escolas públicas para terem inclusão, porque a inclusão começou na escola pública, né? Então isso não é verdade, isso cai por terra, né? Então eu vejo que se eu não tivesse lutado, persistido, eu não teria hoje, talvez eu estaria pensando como muitas outras famílias que se renderam ao sistema, porque fizeram acreditar, né, que a escola especial era o melhor lugar para o seu filho, que lá ele não sofreria bullying, que lá ele estaria protegido, que lá ele teria mais atenção, mais assistência, né? E que a gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe que existem casos assim horríveis de violação de direitos dentro de escolas especiais e escolas regulares. Isso não é uma regra para as escolas regulares, né? Que eu não vou citar aqui, que não, a gente não tem tempo hábil, mas a gente sabe que existem muitas atrocidades acontecendo dentro das escolas especiais, né? De violação de direito mesmo, humano. Então, não é uma garantia. O que a gente precisa é dar as mãos, né? Aí eu falo para as famílias, ter coragem para lutar pelo que os nossos filhos têm por direito, que é o melhor, e que é a convivência entre todos. Em primeiro lugar, eles têm o direito de conviver em sociedade. E a sociedade tem o direito também e a responsabilidade de conviver com a diversidade. E aí eu não falo só de pessoas com deficiência, eu falo de todos os segmentos dos direitos humanos. Eu falo dos negros, eu falo. Existe a gordofobia, várias coisas aí que a gente pode elencar, o LGBT. Então, todas as pessoas precisam conviver para definitivamente se respeitarem. Para a gente ver gerações mais inclusivas, mais respeitosas, né? Com a ampliação de valores morais, sociais. E isso que eu digo para muitos pais, e muitos discordam de mim, né? Porque a gente nunca vai ter um consenso, né? Porque eles acham que realmente, não, eu já lutei demais, o meu filho não vai ser cobaia na escola regular, eu já ouvi isso, né? Mas, gente, se a gente não lutar juntos para que exista a inclusão, né, dentro da escola, a gente não vai ver inclusão fora dela. A gente não vai ver inclusão em outros espaços. A educação é a base da inclusão. Então, a gente precisa, sim, repensar, refletir em relação ao que qual é a nossa luta, qual é a nossa luta real. Não estaremos para sempre na vida dos nossos filhos, né? Então a gente precisa preparar, que, como diz Vivi Reis, não só os nossos filhos para o mundo, mas o mundo para os nossos filhos. E se a gente segregar, se a gente simplesmente separar os nossos filhos em uma sala especial, hoje a gente vai estar numa zona de conforto bacana. A gente vai estar ali com eles, né, protegidos, teoricamente, que não é uma falsa proteção. Mas a gente não vai estar preparando
os nossos filhos para o mundo, né? Então a gente precisa pensar muito sério em refletir sobre isso. E quando a gente escuta tudo isso, né, Cris, a sensação é que dá que tudo isso se assemelha de novo à década aí de 60, 90 de segregação das pessoas com deficiência. É como se nós estivéssemos voltando 30 anos para trás, né? E o decreto, ele não é só inconstitucional, como também ele é realmente, como você falou, um retrocesso, né? É, Esse decreto, ele se sobrepõe à LBI. Ele não se sobrepõe à LBI, mas ele se sobrepõe à antiga lei de inclusão, certo? certo. E aí eu queria entender o que está sendo feito assim em âmbitos maiores, o que pode ser feito referente a esse decreto, como que está, né? Porque realmente é isso, assim, ele vai contra todas as conquistas de anos que já tivemos. Então, como que é possível isso, né? Porque a gente sempre fala, pior que tá, não pode ficar, né? Tem até Tá? isso. E quando a gente vê esse decreto, que a gente está lá na frente e realmente a gente volta, né? Eu na minha época, eu estudava numa escola e aí tinha as escolas especiais, né? E realmente você fica separado das pessoas, né? Trazendo até uma visão nossa, assim. E aí, muitas vezes, quando você vê uma pessoa com deficiência, você realmente não sabe. E aí tem a questão do medo das pessoas, dos preconceitos, porque não sabem o que fazer se você, desde pequeno, não estiver na mesma escola. E, né, crescer juntos e entender que somos todos seres humanos, cada um com as suas necessidades específicas, com as suas habilidades e dificuldades, todos temos, né? Então, fica o mundo mesmo melhor quando todos estamos juntos. Agora, de novo, se a gente pegar e segregar, vai cada um para um lugar, assim, é inaceitável, né? Assim, porque é difícil a gente pensar isso. Quando a gente está lá, que é isso que você está falando, ao invés de nós estarmos aqui discutindo sobre a inclusão, como podemos melhorar, estamos falando de novo de coisas que já se passaram, né? Como é possível voltarmos ao tempo? Então, o que está sendo feito, Cris, assim, em termos maiores, jurídicos, referente a isso? Tem bastante, graças a Deus, estamos com bastante mobilização agora. Ontem mesmo fiz uma live, um webinário, na verdade, participei com a deputada Érica Cucai, do Distrito Federal, que está totalmente favorável à revogação desse decreto, né? Sustar esse decreto. Temos senadores empenhados também, peço desculpa aqui pelo barulho. Não sei se vocês estão. Acontece, né, Cris? É que eu tô tão escondidinha que tem gente que nem sabe que eu tô aqui. Enfim, 22 ministérios públicos, né, no nosso país se mobilizaram contra esse decreto, né, alegando a inconstitucionalidade. Então, a gente está com o Ministério Público, felizmente, ao nosso favor, né, em relação a isso, que está sendo bem solidário e a força do Ministério Público hoje é tudo que a gente precisa, né, para que a gente possa fazer novamente valer uma lei que está acima de tudo no nosso país e que vem sendo ignorada, vem sendo ferida, amplamente violada, né? E os direitos humanos, só para a gente esclarecer, quando a gente fala da convenção, é a Convenção sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência. Os direitos humanos, eles não podem escolher seres humanos para serem contemplados. Direitos humanos são para todos. Então, a inclusão, o que as pessoas precisam entender hoje é que a inclusão não é para alguns. Esses podem ser incluídos, esses aqui não conseguem. Não, ela é para todos, né? Então, que isso fique muito claro. Então, existem ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, também sendo levantado por senadores, né? Então, tem bastante gente fazendo notas de repúdio. Hoje mesmo saiu a nossa nota aqui da OAB, com as comissões dos direitos das pessoas com deficiência, de direitos humanos e da educação. Estamos unidos com uma manifestação aqui pela OAB, demonstrando total perplexidade e repúdio a esse texto. Porque esse texto, na verdade, ele traz, de novo, 3 formas de escolarização. A educação inclusiva, que é algo que vai ficar cada vez mais distante, né, no ensino regular. A
as escolas especiais, inclusive bilíngues para os surdos, né? E as salas especiais dentro das escolas. Então, isso está abrindo um leque de exclusão tão inacreditável no ano que a gente vive hoje, com as leis que a gente tem, que realmente a gente precisa de manifestação de deputados, a gente precisa de manifestação de senadores, de parlamentares, para que a gente possa ver esse decreto sustado definitivamente. Então, temos o Ministério Público, temos o LEPED, que é uma instituição fortíssima de educação, que é da Maria Tereza Mantuan, né? E agora eles estão fazendo webinários constantes dentro no YouTube, né? Que se chama Tudo Sobre Nós, com Todos Nós. E agora sim, as pessoas com deficiência que viveram naquela época em que a inclusão ainda não existia no papel e que conseguiram fazer a inclusão, né? Conseguiram estudar de forma inclusiva, estão podendo se manifestar e finalmente ser ouvidos, né? Então, acho que assim, a sociedade civil pode se mobilizar, é muito forte que a sociedade civil se mobilize, os conselhos. Infelizmente, a gente teve uma representatividade bem desfavorável no nosso Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, foi algo assim inusitado, que a gente não se conforma até agora, né? A votação pela não revogação foi muito maior. E, enfim, a gente tem aí um longo caminho a percorrer. Por isso que eu te digo, né? Eu te falo que tem pessoas que estão lutando a favor, né, da sustação desse decreto, e tem pessoas que ainda estão resistentes. E principalmente pessoas que têm algum interesse, né? Então, a gente está assim, num caminho muito tênue, porque é um texto sedutor, o que diz o decreto, mas a gente tem um texto perfeito na convenção que tem caráter de emenda constitucional e que não foi cumprido até hoje. Qual é a garantia de que esse decreto realmente vai ser cumprido, né? Que a escola especial vai ser uma escola com bons investimentos, se a gente não consegue fazer inclusão de forma eficaz, né? Falando agora em relação ao orçamento destinado, se a gente não consegue fazer inclusão hoje dentro da escola regular, né? O que a gente precisa repensar, né? Se realmente isso vai funcionar ou se vai ser algo também que só está no papel. Enfim, mas a gente tem bastante pessoas que estão se mobilizando, né, para a gente poder... e tem uma ação civil pública também em andamento. Que é importante, né, Cris? Quanto mais pessoas, mais força a gente ter, né, para poder derrubar isso. Cris, a escola, como dizer, né, que a inclusão não tem dado certo se a gente né, não tem recebido os investimentos adequados até agora. Então também é complicado isso, né? Porque tem esse argumento, né, que a inclusão não está dando certo, mas assim, deveríamos estar melhorando. Então, vendo que não está dando certo e fazendo algo para isso. Como que você vê isso? Então, aí é que tá. Por isso a nossa luta acabou se enfraquecendo no meio do caminho, porque muitos pais realmente não aguentavam mais e a evasão foi grande. Então, cada vez mais que as escolas ganhavam força, que saía um aluno com deficiência daquela escola, até por uma pressão bem velada, né? Porque, não está progredindo, isso aqui é tudo que a gente pode fazer, o seu filho não colabora, ele que não aprendeu, a gente já ofereceu de tudo, né? Então, quanto mais a gente ouvia esses discursos e as famílias acabavam não denunciando, porque isso é crime, a gente tem que deixar isso muito claro, a gente precisa ter coragem de denunciar, de fazer representação no Ministério Público, quando a gente verifica qualquer forma de discriminação em razão da deficiência. E isso não só as famílias, né? Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela diz que qualquer pessoa que verificar qualquer forma de exclusão ou discriminação ou preconceito de alguma pessoa com deficiência pode fazer a denúncia e deve, né? Tem essa responsabilidade social
Então, tudo isso a gente precisa entender que é um trabalho em conjunto para que a lei saia do papel e que não seja assim algo que seja imposto, né? Simplesmente tem pais que acham que realmente as escolas estão fazendo um favor de estarem com seus filhos ali matriculados. E não estão. Eles estão simplesmente cumprindo com a sua responsabilidade, com o seu dever, né? Não só constitucional, não só em relação às leis, né, que já existem, que garantem, né, os recursos, o mediador, né, o profissional de apoio, os materiais adaptados, o plano educacional individualizado, qualquer forma de adaptação razoável, até a questão arquitetônica, né, que é obrigado hoje, não pode negar uma matrícula, por exemplo, porque não tem uma rampa de acesso, então desce com a sala de aula e coloca ali no primeiro andar, né? Então, isso é acessibilidade atitudinal. E, na verdade, a barreira atitudinal também é considerada crime. A hora que a gente conseguir empoderar os pais para que eles se apropriem dessa lei, né? E aí eu até já indico a Lei Brasileira de Inclusão, que está bem didática, né? E tem um glossário no artigo 3º, falando sobre tudo, sobre o que é acessibilidade, sobre o que é barreira, sobre o que é adaptação razoável, sobre o que é profissional de apoio. E aí sim, fazer um movimento forte para que essa lei seja cumprida e não ceder e procurar uma outra escola. Porque o que a gente vê hoje é que existem escolas fazendo inclusão e que elas estão super lotadas de pessoas com deficiência. Por quê? Porque são poucas, porque são formas isoladas de inclusão. Então, a gente precisa exigir no espaço que a gente está que a inclusão aconteça, né? Não, assim, se render e pensar, não, eu não quero mais meu filho aqui, estamos sofrendo aqui. Mas faça a denúncia. Saia, mas faça a denúncia. Né? Porque o Ministério Público, ele precisa receber essas denúncias, ele precisa ser provocado para entender como as escolas hoje estão agindo. E a tendência com esse decreto, se ele não for revogado, se ele não for sustado, é piorar, como a gente já conversou, né? Então, na verdade, é uma falsa ideia de que os pais vão poder escolher o melhor possível. Isso agora, Cris, né, que esse decreto ele desobriga as escolas regulares aí a matricularem os alunos com deficiência e todas as pessoas que estão né, aí no público-alvo. E incentiva essa oferta, então, das escolas especializadas e salas de aulas especializadas com esse pretexto de fortalecer o direito de escolha das famílias, né? Que direito é esse que essas famílias terão para escolher? Assim, você tem direito a escolher, só vai ter isso, que escolha é essa? Porque, de certa forma, vai chegar um momento, talvez, depois a gente vai até falar daqui a pouquinho sobre outras formas, mas assim, talvez chegue um momento que realmente é o que você falou, né? O decreto estava aí no outro dia, já tinha várias escolas fazendo isso. Então, Exato. assim, momento que isso, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, voltaremos tudo de novo, porque é o que você falou também, né? A questão das classes especializadas, das escolas, não é extinção, mas tem pessoas que não estariam em escolas regulares que talvez, né, realmente, talvez com grau de deficiência, um comprometimento muito grande, né, algumas questões que talvez precise estar é uma coisa, ou que seja uma complementação da escola regular, mas não a única opção. Né? Exatamente. Só tem isso. Aí esse texto fala, né, da questão um texto inclusivo, né? Ele se intitula inclusivo. Não tem Equitativo, inclusão nenhuma. qualitativo. Qualitativo, inclusivo e de acesso ao longo da vida da pessoa. Então, E a gente assim, a gente sabe, precisa né, uma coisa importante. tomar noção com as palavras, assim, né? A gente precisa entender que as palavras, elas não são verdade, porque o momento Não. que é uma escola não tem inclusão. E as escolas especiais, é importante a gente dizer que as escolas especiais, elas não têm terminalidade. Elas não têm graduação. Então, as pessoas que ficam a vida inteira nas escolas especiais, elas não têm como dizer que elas passaram de ano, qual foi o grau de aprendizagem. Tudo isso é feito por políticas próprias em cada escola, né? É muito individualizado isso.
não existe nenhuma regulamentação adequada, padronizada, para que diga como essas escolas vão ensinar, de que forma, né, elas vão ensinar. Então, isso é muito preocupante também. A gente acaba sequestrando esse período que as pessoas com deficiência teriam a chance de estar se graduando, né, se fortalecendo para a inserção no mercado de trabalho formal, né, que não necessariamente precisariam ser serviços manuais, de oficinas, como já é meio que categorizado como vaga para pessoa com deficiência, né? E poderiam estar se especializando, se graduando muito mais na escola regular, com a complementação exatamente que é prevista em lei, de forma complementar da escolarização não, da instituição especial, né? Que a gente não pode chamar de escola. Mas a gente já nem sabe mais se pode ou não, né? Mas o complemento, ele é importante. Por isso que as escolas especiais, elas ainda têm o seu peso, né? Porque muitas pessoas com deficiência precisam ainda desse complemento no contraturno do ensino regular, né? Mas tem também o direito de estarem ali incluídos no ensino regular com uma sala diversa, plural, né? Que também precisa da convivência com as pessoas com deficiência para crescerem em gerações melhores, né? Tanto dentro do mercado de trabalho também, né? Porque hoje a gente vê pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho como se fossem ETs. Elas têm um lugar próprio, ninguém praticamente interage, se interage com tom de capacitismo, né? O que essa pessoa vai fazer aqui? Está cumprindo cota só essa empresa, né? Então a gente ainda vê essa cultura da lei de cotas sendo cumprida, mas a escolha é pela deficiência. A deficiência está na frente. Né? Tem pessoas que falam, eu quero uma pessoa com deficiência física, mas ela tem que ser muletante, não dá para ser cadeirante, porque eu não quero alargar a minha porta. Então, tudo isso, se a gente não muda dentro da escola, se a gente não alarga a porta da escola, a gente não vai ver a porta da empresa largada lá na frente. Né? Então, A gente não vai alargar essas cabeças futuras, né, Cris? Porque realmente ficaremos, né? Você já falou, né? O decreto ele realmente é capacitista. E se a gente quer uma sociedade anticapacitista, a gente precisa aprender, né, a viver em diversidade, justiça, alteridade, enxergar, né, as pessoas realmente aí viver com as diferenças, valorizar as diferenças como parte crucial do processo de humanização. Porque se desde pequenos a gente não viver, é o que você falou, aí essa galera de novo vai para lugares protegidos na fase adulta. Então, assim, a gente tem hoje essas leis que não estão perfeitas, inclusão no mercado de trabalho, mas a gente está avançando. Estamos num processo, né, do emprego apoiado, de poder ir lá conversar com esses gestores, de conversar com os colegas de trabalho. Agora, se nós retrocedermos de novo essa questão, ainda pensando aí em primeira infância, em adolescência, vai chegar na fase adulta, daqui 30 anos, essa galera de novo estará num lugar pior do que estamos hoje, pensando em questão do trabalho. Então vai retroceder tudo de certa forma, né? Com certeza, é um efeito cascata. As pessoas hoje, eu vejo que estão pensando muito no momento presente, mas a gente não está analisando esse decreto, os efeitos desse decreto a longo prazo, né? No desenrolar, no desenvolver das pessoas com deficiência. Então, e não só das pessoas com deficiência, mais uma vez falando, no desenvolver da sociedade como um todo, que vai crescer excludente, vai voltar a ser mais excludente. Porque hoje vocês fazem um trabalho incrível, né, de capacitação para o mercado de trabalho, mas vocês sabem das dificuldades que vocês estão enfrentando para fazer essa inclusão de fato dentro das empresas. E isso é um processo. Assim como a inclusão na educação é um processo. A gente está simplesmente cortando esse processo, né? Então, isso é preocupante. E esse efeito cascata, ele fatalmente vai acontecer, né? Porque a gente não tem como evitar
que isso aconteça com as futuras gerações, se a gente começar a excluir agora desde cedo. E uma coisa também importante que está sendo ignorada, que a educação inclusiva, ela é garantida ao longo de toda a vida, desde a infância. E a infância é o que vai definir. A DI 5357 do Supremo Tribunal Federal, que a Confenem entrou para tentar derrubar a LBI, né, que é a Organização das Escolas Particulares, teve o seguinte relato do ministro, né, na época. A educação inclusiva, ela é garantida e ela é essencial não apenas para pessoas com deficiência, mas também, e tão importante, para as pessoas sem deficiência. Porque senão a gente não vai conseguir fazer valer tudo que está escrito ali. A educação é só o início do processo de inclusão. A gente não pode vetar o início do processo de inclusão, né? É o começo de tudo pensando no futuro de uma pessoa, né, Cris? E da sociedade como um todo. Nós só teremos uma sociedade melhor quando olharmos para todos, né? Exato. E todos possam acessar, né? O Simbora tem muito isso, né? Assim, que as pessoas possam estar no Simbora, que possam estar na escola, estar na família, estar no barzinho, estar na sociedade como um todo. E Sim, todas as pessoas têm direito de estar em todos os lugares, com né? E certeza. nesse momento que a gente fala, olha, você vai poder estar aqui, então, é muito importante realmente discutir para a gente poder entender esse decreto. Eu, inclusive, até trouxe para a gente poder discutir no artigo 13, ele fala que a colaboração dos entes federativos na política nacional de educação especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida, ocorrerá por meio da adesão voluntária, na forma a ser definida em instrumentos específicos dos respectivos programas e ações do Ministério da Educação e de suas entidades vinculadas. O que quer dizer isso, Cris? Olha, isso ainda não quer dizer nada. Na verdade, graças a Deus, isso ainda não quer dizer nada, né? Porque a gente espera que isso não valha. Sabe brincar de Deus? Eu defino, a equipe multidisciplinar ali vai definir se aquela pessoa é capaz ou não. Para onde ela tem que ir? Qual o destino dela? Basicamente, é isso que a gente precisa saber sobre esse artigo, sabe? Porque quem é que faz essa avaliação? De que forma é feita essa avaliação? Né? E por que existe, vai ter uma equipe técnica que vem do Ministério da Educação, né? Conveniada com o Ministério da Educação, que com certeza vai ser alguma instituição especial, e não uma instituição inclusiva. E qual é o critério que vai ser adotado para avaliação dessa pessoa? Porque hoje a gente está discutindo ainda a regulamentação da avaliação biopsicossocial dentro da LBI, porque ela não foi ainda regulamentada. Isso vai se chocar, fatalmente vai se chocar, uma proposta com a outra de avaliação, né? Quando a gente fala em avaliação, ela é pedagógica. Ela é pedagógica. A gente saiu do modelo médico. Não é o médico que faz a avaliação, né? Claro que existe a equipe multidisciplinar, claro que existe esse apoio, né, multiprofissional, porque a pessoa com deficiência tem que ser avaliada como um todo, né? E mais uma vez falando, não em razão da sua deficiência. Então, me preocupa quem vai fazer essa avaliação e quais os critérios que vão ser adotados, tá? Mas basicamente você dizer esse consegue, esse não, e de que forma não existe ainda uma regulamentação, como você mesma pode ver aí. Sim. E aí a gente tem o decreto, né, Cris? E aí vai precisar cada cidade também, os estados, olhar para os programas, e aí vai começar a ter essa questão de verba. Então, também, assim, eu acho que vai ficar essa cidade, qual que é o olhar também desse governante, dessas pessoas, né, que estão no poder, quais decisões serão tomadas. Talvez seja melhor ter uma escola polo e colocar todo mundo lá, vai ser realmente olhado por uma questão de critério, de especificidade, né, olhar para cada indivíduo, ou vai ser olhado talvez por uma questão financeira. Então, como que vai ser realmente tudo isso na prática quando começar, né? Porque às vezes também tem isso, mas e aí, quando o negócio começar a render?
né? Essas pessoas realmente vai todo mundo para um lugar, vai ter 20 pessoas com deficiências diferenciadas, com idades diferenciadas dentro de uma sala de aula com um professor, né? Que equipe é essa? Como que é tudo isso na prática acontecendo? É isso que Porque preocupa, as políticas locais sendo criadas, políticas próprias, porque não existe. A interpretação, ela pode ser de várias formas e ela abre margem para a exclusão. Então, o que for entendido em determinado estado vai ter que ser cumprido, o que for entendido no outro estado vai ter que ser cumprido, e isso é preocupante, né? Não essa existe, equipe está muito jogado E essa equipe multiprofissional também, né, Cris? Pensando dentro de uma escola regular, que coloque uma sala especializada dentro de uma escola regular. Que escolas regulares também que têm equipes multidisciplinares, com TO, com fono, com psico, com assistente social, com toda uma equipe que possa dar um suporte, olhar para esse sujeito na sua totalidade. Pois Né? é. Não temos, não vejo, a gente não tem psicólogo e assistente social ainda nas escolas regulares. É. Então, assim, temos leis que estão aí paradas, né, ao vento. Então, realmente, o momento que, se eu quisesse, o meu filho está numa escola e os primos, eu posso colocar o meu filho, né, que tem uma deficiência, ou porque não tem ali essa sala, eu não vou poder colocar. Então, e aí que escolha que é essa enquanto mãe que eu tenho na prática? Se eu quiser que meu filho estude aqui, ele vai estudar? Ou aí, né, os gestores irão falar isso, olha, aqui não dá, porque né, tem essa escola especializada que vai poder dar todo o apoio que você precisa para o seu filho. Sim. Né? Nessa escola nós não temos. Então, assim, dependendo, por isso que é importante a informação, né? Porque tem várias formas, né, dessa porta na cara que as mães comentam, né? Então, a gente já está caminhando para o finalzinho aí da nossa live, para a gente não ser interrompida. Tem um joguinho rápido aqui que eu quero fazer com você, podemos? Podemos? Eu vou te fazer uma palavra e você fala o que vem à cabeça, tá bom? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Pode. Você está escutando muito barulho aqui atrás de mim? Eu não. Ah, Não. Geralmente a gente atrás tem mais barulho ah, do que ótimo. realmente a gente escuta. Eu não tô ouvindo, não. Para esse Quando andar. você falou, eu escutei, mas não dá pra alguém falando, mas nada demais, não. Tá bom? Tá bom. Família. Família, base de tudo. Mas precisa Maternidade. ou é só uma palavra? Uma palavra, assim, o que vem. Base. Maternidade. Nossa, maternidade não dá para ser uma palavra só. Para mim é amor incondicional, mais responsabilidade social. Amor. Amor é o que move a gente hoje para estar aqui lutando pelos direitos humanos. Amizades. Fundamental nesse processo. Sem amigo, a gente não consegue realizar os nossos sonhos. Trabalho. Olha, trabalho para mim é missão de vida. Educação. Educação é a base da inclusão. Sem educação inclusiva, a gente não vai ver inclusão em nenhum mais espaço, em nenhuma geração. Sonho. Sonho é que a inclusão um dia, nem que eu não esteja mais viva, seja real. Livro. Nossa, tem tantos. O que me veio agora foi a cabana. Música. Essa aí. Ter que não falei. Falei sucesso. Desculpa, não escutei. Sucesso. Sucesso. Eu acho que sucesso é fazer o bem, é saber que você está ajudando o mundo. Futuro. Futuro, incerteza. Uma frase. Eu vou usar o meu mantra, que eu criei, veio um brainstorm aqui na minha cabeça há uns 4 anos, que é: as crianças são a cura para todos os males da humanidade. Eu acho, né, que eles aí falando pra gente encerrando a nossa live, os direitos já conquistados, eles não são negociáveis, Não. né? Não é possível aceitar esse retrocesso. Então, assim, não aceitemos menos do que é nosso direito.
do que nos é devido. A educação inclusiva. O mundo que as pessoas com deficiência, elas podem ocupar todos os espaços, é melhor para todos nós. Sim. Nenhum passo atrás e nenhum direito a menos. E aí tem uma frase que eu fiquei pensando quando tudo isso aconteceu, que é como ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não é possível voltarmos aí na década de 60, né, depois de tudo que caminhamos, pessoas com deficiência, família, sociedade civil, né, pessoas engajadas na causa, a gente voltar. Então, assim, realmente, por mais que se canse de lutar, a gente precisa continuar lutando para que a gente realmente veja as coisas acontecerem, as pessoas e famílias poder escolher aonde querem estar, né, Cris? E realmente sendo protagonista de suas histórias, essas famílias sendo protagonistas das suas vidas, essas pessoas com deficiências que sejam respeitadas, né, nas suas singularidades, as pessoas como um todo. Então, assim, a gente precisa dessa sociedade realmente plural, diversa, para que a gente tenha uma mente mais aberta, mais inclusiva. Então, queria que você deixasse a sua mensagem final, o que você quer dizer para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Eu acho que, diante de tudo que a gente conversou, a gente precisa entender que o nosso lugar é onde a gente quiser estar. Então, todos os espaços devem estar preparados para todas as pessoas, né? Somos todos iguais com as nossas diferenças. E as nossas diferenças é que tem que nos unir cada vez mais. É isso. Obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada pela abordagem do tema. Você é maravilhosa, a Fabi é maravilhosa, o Instituto é maravilhoso. Obrigada pelo trabalho de vocês. E contem sempre comigo. Obrigada a você. Você é uma querida, uma pessoa e uma mulher que eu admiro muito. Eu já até pensei, vou fazer até umas outras perguntas para a Cris, mas a gente tem um tema, né, para falar. Mas, assim, é muito bonito ver você no seu papel, assumindo vários papéis na sociedade, né? E realmente olhando para você, a sensação que dá é essa, que você olha para você enquanto mulher, né, como mãe, como ativista, como profissional aí da sua área específica. Então, você com certeza é uma inspiração para muitas mulheres e é uma pessoa muito bonita por fora, muito bonita por dentro. Então, é um prazer estar aqui com você conversando. Teria muitas outras coisas para a gente poder discutir, mas eu acho que deu para as pessoas terem um pouquinho, né, ampliar um pouco essa visão sobre tudo que está acontecendo, trazer para a crítica realmente, né, o que essa lei está querendo dizer por trás de palavras bonitas, o que isso significa na prática e a longo prazo. A gente precisa realmente entender o que é essa inclusão que está sendo dita nesse decreto 10.502. Realmente isso é inclusivo ou não? Então, que a gente possa realmente poder olhar para tudo isso de uma forma crítica, com consciência, com informação, né? E esses pais lutarem, como você falou. Eu acho que eu sempre falo que quando o direito, né, até como assistente social e sou especialista em direito também, e quando o direito está no papel, a gente pode lutar. Né? Ele está ali, a gente tem que correr atrás, a gente precisa buscar, a gente precisa se apropriar, se empoderar, lutar, ir atrás da Defensoria Pública, Ministério Público, né? A gente precisa ir atrás. Porque senão realmente é isso. Se ninguém souber o que acontece por trás, as coisas não mudam, né, Cris? É verdade. Então, pode piorar, como foi o que está acontecendo, e a gente vai precisar caminhar aí, né, e dar uma lutadinha de novo, mas espero que a gente possa seguir, né, e ter resultados positivos de tudo isso. E talvez que seja só uma forma da gente poder pensar para isso, sabe? Sim. Talvez, assim, sabe, um chacoalhão também? Tipo assim, olha, talvez a gente não tinha olhado para a inclusão e lutado da forma como nós deveríamos. Será que a gente Sabe, assim, talvez... a inclusão para que ela aconteça mesmo, né? Talvez não, né? Uhum. Então vamos fazer, Então, vamos unir de forças. forma isso, de forma geral, né? Assim, então, profissionais que estão na causa, são famílias, são todos. Quanto mais nós estivermos atentos a isso, eu acho que isso também, olhando por um lado, por um viés talvez positivo, é as pessoas realmente pegar esse decreto, pesquisa aí, né? Lê esse decreto, vai ver o que está em cada artigo, cada parágrafo, o que está dizendo, né? Então, assim, cada um não fique só aqui, né? Mas que vá procurar, ler, entender e ir atrás e dialogar e conversar com famílias, e acho que um passando a informação para o outro, a gente amplia ainda mais tudo isso. Com certeza. Mas muito obrigada.
Obrigada, Cris. Obrigada por você estar aqui conosco. Nos Obrigada. vemos em uma outra live, conversamos mais para poder falar dos outros papéis de Cris. Mas por hoje, muito obrigada, Cris. Disposição sempre de vocês, viu? Obrigada por tudo. Você também é uma linda, por fora, por dentro. Obrigada pela oportunidade. E parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigada, pessoal, que está aqui conosco. Nos vemos quinta-feira que vem, às 14 horas. Um abraço a todos. Um beijo. Tchau. Até. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.